Olá, hoje vamos estudar sobre termos integrantes da oração, sobre dois termos. O termo do objeto direto e o objeto indireto. Aqui neste canal há uma aula sobre transitividade verbal que vem antes desta aula de objeto direto. É muito importante que você dê uma passadinha lá nesta aula e preste atenção, assista direitinho, pause se for necessário, para que depois da aula de transitividade verbal, aí sim você entre na aula de objeto direto e indireto para que você entenda melhor. Mas se o seu caso for só dúvida sobre o que é objeto direto e objeto indireto, continue conosco agora mesmo nesta aula, que faz parte da sintaxe. Falando primeiro do objeto direto, o que fazer para reconhecê-lo? Bem, ele vem logo após o verbo da oração, não vem precedido de preposição, completa o sentido de verbos transitivos diretos, responda as perguntas o que e quem. Veja estes exemplos de objeto direto. Henrique coleciona figurinhas. Eu preciso me centrar no verbo, porque depois dele vai vir o objeto direto. E eu tenho que lembrar que ele não pede preposição. Então, Henrique coleciona o quê? Figurinhas. Lembra que eu falei que faz pergunta como o quê? Ou a quem? Quem? Então, Henrique coleciona. Coleciona é verbo. Logo depois do verbo vem a palavra figurinhas. Então, após o verbo vem figurinhas. Henrique coleciona o quê? Figurinhas. Figurinhas é o objeto direto dessa oração. Veja a próxima oração. Aleph vai visitar Liane amanhã. Qual o verbo dessa oração? Visitar. Visitar quem? Liane. Liane é o objeto direto desta oração. Agora que você já sabe o que é objeto direto, vamos ao que é objeto indireto. Também é um complemento verbal, se liga ao verbo transitivo indireto através de preposição, responde às perguntas de que, para que, a quem, de quem, para quem, em quem. Lembre-se que no objeto direto, ele não pede preposição. No objeto indireto, é obrigatório o auxílio de preposição. E também, aqui, o objeto indireto vem logo após o verbo. Para você fixar melhor, vamos relembrar. A forma mais fácil de distinguir os complementos verbais é fazendo perguntas ao verbo. Eu já disse isso lá no início dessa aula, só com outras palavras. Então, para o objeto direto, você vai perguntar o que e quem. Para o objeto indireto, você vai perguntar de que, para que, a quem, de quem, para quem, em quem. Eu estou querendo dizer que se a pergunta for o que ou quem, o objeto nunca vai ser indireto, vai ser direto. Se for essas outras perguntinhas grafada com azul, aí sim, vai ser objeto indireto. Identificando o objeto direto e o objeto indireto. A estrutura base da oração é sujeito, verbo, complementos verbais. Quais são esses complementos verbais? O objeto direto e o objeto indireto. Isso numa oração que venha junto o objeto direto e o objeto indireto. Observe a oração. O professor ensinou a tabuada aos estudantes. Quem é o sujeito? O professor. Qual é o verbo? Ensinou. Objeto direto? A tabuada. Você vai perguntar o quê? E o objeto indireto? Aos estudantes. O objeto indireto ele não fica condicionado apenas se existir na mesma oração o objeto também direto. Pode vir numa frase o objeto apenas indireto, ali isolado, sem acompanhamento do objeto direto. Pode sim. Veja as seguintes orações. Eu gosto de filmes infantis. Qual é o verbo? Gosto. Gosto de quê? De filmes infantis. Maria gosta de leite achocolatado. Alex gosta de ovos mexidos. Note que todas essas construções de frases, ou seja, de orações, têm preposição. E a preposição aí é de. Aqui neste canal nós temos uma aula sobre classes gramaticais
E nessa aula tem também sobre preposição, inclusive eu canto uma musiquinha lá das preposições. Vale a pena conferir. Vamos ao exercício de fixação? Destaque o objeto direto e o objeto indireto da oração a seguir. A professora fez as recomendações aos alunos. Fez é verbo transitivo direto e indireto, sim, porque ele pede os dois complementos. Então, a professora fez o quê? As recomendações é o objeto indireto, aliás, direto. A quem? Aos alunos é o objeto indireto. Repetindo, as recomendações é o objeto direto, aos alunos ou aos estudantes, como queiram, é o objeto indireto. Nossa aula fica por aqui. Tchau e até a próxima.